O jogo de espadas é o novo card game do pedaço, e esse é o vídeo tutorial para você que deseja aprender a como destruir seu amigo nos duelos. Esse é um card game de 1 contra 1, ou seja, um jogador enfrenta outro em um duelo, até um sair vencedor. O card game possui 4 tipos de cartas principais, sendo: os personagens são as cartas que serão convocadas no campo. Eles farão os ataques contra os personagens do oponente. Os suportes são as cartas que seus efeitos servirão de apoio para os personagens e as estratégias do jogador, podendo ser cartas com efeitos únicos, com efeitos contínuos ou equipamentos e armamentos para os personagens com efeitos próprios. As armadilhas são as cartas que o jogador só pode usar apenas durante o turno do oponente, e até sua ativação elas permanecem ocultas ao oponente, basicamente um elemento surpresa defensivo. E por fim, e muito importante, os campos. Cartas que influenciam as cartas de ambos os jogadores. Somente um campo pode estar ativo por vez no duelo, e ambos os jogadores podem usar os efeitos ativos e passivos do campo. Na estrutura do duelo, cada jogador terá 3 espaços para personagens, 3 para ativar suportes e armadilhas, um espaço de cemitério para onde irão todas as cartas derrotadas e descartadas, além do espaço para o campo que serve para ambos os jogadores. O jogo é composto por turnos. Cada jogador tem um deck com 30 cartas de sua escolha, na qual pode usar até 3 cópias de uma mesma carta. No primeiro turno, ambos os jogadores começam com 600 pontos de vida e compram as 6 primeiras cartas de seus decks já embaralhados. Uma moeda é lançada e é decidido quem começará o jogo. O jogo é dividido por fases. A primeira sendo a fase de compra, onde no início do turno o jogador compra a próxima carta do deck. Logo após vem a fase preparatória. Aqui você pode usar suportes, posicionar armadilhas e convocar seus personagens, sendo possível fazer 2 convocações por turno, e somente na fase preparatória, a menos que algum efeito permita o contrário. As cartas de personagens têm um nível, habilidade e poder. Se a carta não possui nenhuma espada no canto da arte, o personagem não precisa de sacrifício para ser convocado. Se tiver uma espada, você deve sacrificar um personagem no campo para convocá-lo. 2 sacrifícios para 2 espadas e assim em diante. No primeiro turno, o jogador do turno ainda não pode atacar, então ele pode fazer suas 2 convocações, usar seus suportes e posicionar suas armadilhas. Então basta encerrar o turno. Quando um jogador tiver uma carta campo na mão, ele pode ativar ela na sua fase preparatória. O efeito do campo influencia o campo de ambos os jogadores, e seus efeitos podem ser usados por ambos. Na fase de batalha, cada personagem do jogador do turno pode fazer um ataque. O personagem com o poder menor é enviado para o cemitério, e se o poder for igual, ambos os personagens vão para os respectivos cemitérios. As cartas armadilhas, como dito antes, só podem ser ativadas no turno do oponente, e alguns efeitos de personagens também podem ser ativos nos turnos do oponente. Para o jogador trocar o campo, basta ele ter uma carta campo em mãos, entretanto ele é obrigado a jogar pelo menos um turno dele com o campo do oponente. Outra mecânica extremamente importante é a corrente de efeitos. Quando um efeito de carta for ativado, se o outro jogador tiver uma carta com efeito que possa responder a esse efeito, normalmente armadilhas e efeitos de personagens. Uma corrente de efeitos será criada, na qual os jogadores podem ligar mais efeitos de resposta se quiserem, e os efeitos dessa corrente serão ativados na ordem do último efeito ligado até o primeiro. Os jogadores também poderão adquirir habilidades para ter vantagens estratégicas no início dos duelos. Para finalizar, quando o jogador não tiver personagens no campo, ele pode ser atacado diretamente, perdendo pontos de vida iguais ao poder do personagem que atacá-lo. O jogador que zerar os pontos de vida perde o duelo. Esse é o jogo de espadas, inspirado em Yu-Gi-Oh! Esperamos que não seja tão complexo quanto parece. Boa sorte na compra de suas cartas.